ora pro nobis. First of all, while it's still on my mind, primeiro de tudo, enquanto ainda eu estou lembrando, I want to say before making this trip, antes de fazer toda essa viagem, I was a little bit discouraged and tired. eu estava um pouquinho desencorajado e um pouco cansado. Not tired physically, but Não cansado fisicamente, mas but then after seeing the little chapels here, mas depois de ver essas pequenas capelas aqui, the young men strong in the faith, jovens fortes na fé, and the two monasteries, 2 mosteiros, okay, we're ready to go to war. nós estamos prontos para ir à guerra. So it's, for me, it was a very, very encouraging trip. Então para mim foi uma viagem muito encorajadora. We were hoping to come here already last year in August, September, October, November, December, but you know. Nós já queríamos vir aqui ano passado em agosto, setembro, outubro, novembro, mas nunca pudemos concretizar isso. Yeah. So, but in any case, just a brief summary of our SSPX crisis. Is it not working? Is the battery dead? Let me check. You may have to plug it in. I was just out of focus. It's okay. Okay. Just a brief summary of our Society of St. Pius X crisis, Então, só um pequeno resumo da crise na sociedade, na fraternidade de São which is a crisis of the whole of the Catholic tradition. Que é uma crise total da tradição católica. I think personally the crisis began for us in 1988. Eu penso particularmente que a crise começou para a gente em 1998. With the creation of the Fraternity of St. Peter and the other bad orders. 88, né? 88, is that? 88. Yeah, 1988, desculpa. Because in 19... Com o começo da fraternidade de São Pio, St. Peter. São Pedro, Right. fraternidade de São Pedro. It was, at that time, 88 was a year of the victory for tradition. 1988 foi um ano de vitória para a tradição. But it was a victory of battle. Mas era uma vitória de batalha. A victory of one battle. Vitória de uma batalha. The consecration of the 4 bishops. A consagração dos 4 bispos. And the preservation of Catholic tradition. E a preservação da tradição católica. This was a major blow to the devil. Isso foi um grande soco no diabo. But the devil often tempts us to be impatient. Mas o demônio, muito frequentemente, ele nos atenta a ser impacientes. But the devil is not impatient. Mas o demônio não é impaciente. The devil is very patient. Ele é muito paciente. And so he began with what was a weak FSSP and everything that stands for. Ele começou então com a fraternidade de São Pedro. So all the liberal people that say the Latin Mass. As pessoas liberais que rezavam missa em latim. So it began with this. Começou com isso. But the devil knew, give it time. Mas o diabo sabia que, né, como passa, give it time, Give it time. Give it 20 years. Dê um tempo a eles, dê 20 anos. After 20 years, people will forget 1988. Depois de 20 anos, as pessoas vão esquecer de 1988.
And they will see, well, these people have the Latin Mass. E eles vão ver, ó, essas pessoas têm a missa em latim. And, the SSPX has the Latin Mass. E a Fraternidade de Pio X tem a missa em The latim. only difference is A única diferença é they don't have an X. ele não tem um X. But in fact, it's true there is a difference. Mas sim, é verdade que existe uma diferença. And that is, there is the X. É verdade que o X está lá em cima deles. Right. But it took time for this to develop. Mas demorou um bom tempo para que isso acontecesse. Then after the 20 years, E depois desses 20 anos, then we will see some people go to liberal mass algumas pessoas vão para a missa liberal and some go to the true mass, e alguns vão para a missa verdadeira. both in Latin. As duas em latim. So there's no longer a visible difference. Então não há mais uma diferença visível. In 1970, you could take a photograph of liberalism. Em 1970, você poderia tirar uma fotografia do liberalismo. You walk into a Catholic church, and there's dancing girls, and altar is ripped to pieces, rosary being destroyed by the priest. Você entrava numa igreja católica, você via o terço sendo arrebentado pelos padres, você via garotas dançando na igreja, você Breaking stained glass windows, crucifixes, statues, quebrando crucifixos, estátuas, vitrais católicos. So even if you're an idiot, Então mesmo que você fosse um idiota, you can see that is different than that. você poderia ver isso é diferente daquilo. And so for the first time, you could take a picture of heresy. Então, pela primeira vez, você poderia tirar a foto da heresia. And I think this, in fact, was a very intelligent move for the devil and deliberate. Então eu creio que esse foi um movimento muito Very deliberate. foi um movimento deliberado e muito esperto do demônio. Because once he makes heresy something you can take a picture of, Porque a partir do momento que você faz que a heresia possa ser fotografada, then the day you can no longer photograph the difference então no dia que você não poder fotografar a diferença, will be the day that the heresy disappears. será o dia que a heresia desaparecerá. So people will say, well, he's wearing a cassock, he's wearing a cassock. Então as pessoas diriam, ora, ele está vestindo a batina, e ele também está vestindo a batina. So what's the problem? Qual o problema então? But this wouldn't work in 1970. Mas isso não funcionaria em 1970. But in 2012, yes. Mas em 2012, sim. So it was a patient battle. Foi uma batalha de paciência. In 1988, tradition won the battle. Em 1988, a tradição venceu a batalha And some thought we won the war. e alguns pensaram que a gente já tivesse ganhado a guerra. We did not. Nós não ganhamos. And the liberals lost a battle. E os Lost the battle. e os liberais perderam a batalha, But this was not the end of the war. mas esse não foi o fim da guerra. So now, after 20 years, Então agora, após 20 anos, or even 12 years, the year 2000 is when it really became visible, the first time. ou mesmo 12 anos, digamos, porque começou realmente a ser mais perceptível, visível em 2000, By the visit to Rome in August of 2000. a visita a Roma em 2000. And the Pope says there are 5,000 traditional Catholics walking in Rome. E o Papa falou que havia 5,000. 5.000 tradicionais entrando em Roma, And caminhando em this was Roma. the biggest gathering that we had in the whole year 2000 in Rome. E que essa foi a maior concentração de encontros no
I remember before he wrote the book, they told us, Mas antes disso, eu lembro que ele escreveu um livro e ele falou para a gente: I, the Archbishop, am old and tired. The new bishops can take over. I'm going to write a book only of spiritual things and let the young ones fight. Eu vou escrever, já estou velho, vou deixar os outros bispos pegar essa parte mais... eu vou escrever um livro mais espiritual e os outros bispos poderão pegar essa parte mais... Let the 4 bishops do the fighting. Os outros 4 bispos podem lutar. So then he wrote his spiritual book. Então ele escreveu o livro espiritual. God is good. Deus é bom. Vatican II is crap. Vaticano II é esterco. You have to go to heaven. Você tem que ir ao céu. The new mass is crap. A missa nova é esterco. He could not speak sentences without saying bad, bad, bad. Ele não conseguia escrever frases sem poder estar lutando. It wasn't what he intended to do. Não foi o que ele tinha intenção de fazer. It's just in the blood. Está no sangue dele. He's anti-modernist. Ele é antimodernista. And so this has gone out of the SSPX blood. Isso sumiu da fraternidade. And then we come to 2007. Então nós chegamos até 2007. Freeing the new mass, liberating the new mass. Liberando a missa. The old mass. Liberando a missa antiga. That was a lie. Isso foi uma mentira também. Because Summorum Pontificum says, porque o Summorum Pontificum nos diz, ordinary mass equals new mass. Que a missa ordinária é igual à missa nova. Old mass equals only good if you accept new mass. E a missa tradicional só é boa se você aceitar a missa nova. And Vatican II. E o Vaticano II. That's what it says. Isso é o que é dito nela. But stupid traditionalists, mas os tradicionalistas burros, think that Summorum Pontificum pensam que Summorum was a document with 2 words in it. Foi um documento com apenas 2 palavras nele. Which is numquam abrogata, never abrogated. Nunca abrogada. It's the only word. É a única palavra. And they are written in the official text in brackets. E eles são escritos até no próprio texto original entre parênteses. People that can think, read the rest. People that can think, read the rest of the document. As pessoas que podem raciocinar, leiam ao redor, leiam o resto. Stupid traditionalists. Os tradicionalistas idiotas, just read between the brackets. Só lê entre os parênteses. Absolutely stupid. Not just wrong, stupid. Não é somente errado isso é estúpido. And so, I spoke at least 5 or 6 times with Monsignor Fillet. Eu conversei pelo menos 5 ou 6 vezes com Dom Fillet. 2007 about this Summorum Pontificum. Desde 2007 a respeito do documento Summorum Pontificum. Telling them each time this document is bad and worse than the original Indult. Esse documento é ruim e é até pior do que o documento do indulto original. And he responded, well, it's not perfect. E ele respondeu, não é perfeito, não é perfeito. But it was good that they freed the mass. Mas foi bom que eles liberaram a missa. I believe the 4 bishops began to lose their power when they said thank you to the Pope. E eu acredito que os 4 bispos começaram a perder o poder quando eles disseram obrigado ao Papa. Because you do not give gratitude for something wicked like that. Porque você não pode ter gratidão para algo que é ruim como isso. I found out in the last few months that there were many priests that I never knew who said the same thing to Bishop Fillet. Eu descobri mês passado que inúmeros bispos, inúmeros padres disseram a mesma coisa para Dom Fillet. And so, these priests though did not know the other priests were saying the same thing. E esses padres não sabiam que outros padres também estavam dizendo a Dom Fillet a mesma coisa. The demonic principle of divide and conquer was already in place in our society. O plano do diabo de dividir e conquistar já estava tomando. That's yours? No. What is yours? It's on the other room. O plano do diabo de dividir e conquistar já estava tomando o seu corpo, né? Right now, I think also at this time,
they want to divide us. E eu creio que nesse momento também eles tentam dividir a gente. And the devil wants to keep the various enemies of modernism from working together. E o demônio quer manter os inimigos, os modernistas e os inimigos lutando. Keep us from working together. Querem que nós não trabalhamos juntos, não nos unamos. So then, the 2007 was the first wickedness. Então em 2007 That was visible. a primeira coisa realmente ruim que foi visível. Many of us priests complained, but only to our superiors and not really in public. E muitos de nós padres reclamamos com nossos superiores, mas não muito em público. I told every one of my parishioners, every one of my parishioners, if Somarbatificum is worse than the Indon. Eu falei para todos os meus párocos, para todos os meus worse. My faithful, fidelis. Para todos os meus párocos, meus fiéis, que o Sumorum Pontífico é pior até que o indulto. But many priests were quietly against. Mas muitos padres estavam contra, mas quietos. This was the beginning of preparing priests to not react. E esse foi o começo da preparação para que os padres não agissem. That is, the priests that are anti-liberal. That was the beginning of preparing the anti-liberal priests so that they wouldn't react in 2012. Para que eles não se reagissem em 2012, preparando padres quietos, né? And then on the positive side, e no lado positivo, Bishop Fillet claimed that the freeing of the Latin Mass was a miracle of Mary and the Rosary. Dom Fillet tentou colocar que essa liberação da missa era um milagre do Rosário e da Virgem Maria. This is, I believe, the Rosary Crusades are essential to our present situation. Eu acredito que a cruzada de Rosários é essencial para a nossa crise. Because the Rosary Crusades deceived not only the faithful but also the priests. Porque a cruzada dos Rosários enganaram não somente os fiéis, mas também os padres. We know that Mary will bring the victory over the modernist Rome. Nós sabemos que a Virgem Maria triunfará sobre modernista sobre modernist Rome. Roma modernista. Modernist Rome. Yeah. Okay. So therefore, the devil brings Mary into the fight. Então o demônio traz a Virgem Maria para a briga. And so the Blessed Virgin Mary made the Pope be so nice. Então a Virgem Maria fez o Papa ser tão bom, tão bonzinho. And this is blasphemy. E isso é uma blasfêmia. Then 2009. Depois em 2009. Lifting the excommunications. O levantamento das comunhões. Two things happened. Both are important. Duas coisas aconteceram e as duas são importantes. One, lifting the excommunication of the 4 bishops and not the 6. Uma é o levantamento das comunhões dos 4 bispos, mas não dos 6. And two, Bishop Williamson Holocaust denying. E a negação do Holocausto por Dom Williamson. Both were important. Os dois eventos são importantes. First, the lifting of the excommunication. Primeiro, o levantamento das comunhões. This is also a blasphemy. Isso também é uma blasfêmia. Number 1. Número 1. No saint, like Saint Athanasius, ever had his excommunication lifted. Nenhum santo jamais teve a sua excomunhão levantada, até mesmo Santo Atanásio. In fact, in heaven, he wears it as part of the crown of glory. He carries an excommunication certificate around with him in heaven. Inclusive no céu eles carregam isso como an excommunication certificate. Eles carregam isso como um avental, o certificado de excomunhão. Just like St. Paul with a sword and St. Peter with the cross. Assim como São Paulo com a espada e São Pedro com a cruz. So what they were martyred with becomes their glory. Com aquilo que eles são martirizados se torna a sua glória. So the excommunication is for the glory of St. Athanasius. Então a excomunhão foi na verdade para a glória de Santo Atanásio. You don't take away my badge of glory. Você não pode tirar meu escudo de glória. And so Castro Meyer and Archbishop Lefebvre still have the badge of glory. Portanto, Dom de Castro Meyer e Arcebispo Lefebvre continuam com seus
seus distintivos The de glória. 4 bishops, including Tissier and Williamson, Os 4 bispos, incluindo Dom Williamson e Dom Tissier, said, "Thank you for taking away my badge of glory," obrigado por ter retirado o meu distintivo de glória, which was a lie anyway. que foi uma mentira de qualquer maneira. Obviously, they weren't excommunicated to start off with. Para começar, nós sabemos que nem houve a verdadeira excomunhão para começar. At least St. Paul had his head really chopped off. Pelo menos São Paulo realmente teve sua cabeça cortada. This excommunication was fake. Essa excomunhão foi uma farsa. And so, also at that time, I complained to Bishop Williamson. E eu também reclamei com Dom Williamson nessa ocasião. Others also complained to Monsignor Fillet. Outros também reclamaram com Dom Fillet. Why did you accept the lifting of the excommunications? Por que vocês aceitaram o levantamento dessas excomunhões? There were actually many of us that said the same thing. Vários de nós dissemos as mesmas coisas. But we didn't know each other. Mas nós não conhecíamos uns aos outros. So no organized attack. Então não teve um ataque organizado. So then, I remember Bishop Williamson told me, Depois Dom Williamson me disse, the excommunication was not lifted, as excomunhões não foram levantadas, only the decree of the excommunication was lifted, somente o decreto da excomunhão foi levantado, which is idiotic. o que é uma besteira. The decree is only a decree if you're excommunicated, Um decreto só é realmente um decreto se você realmente é excomungado. or it's no decree. Ou então não tem decreto. A law is a law, or it's not a law. A lei é a lei ou não é a lei. You can't have a law that is one side a law and other side not a law. Você não pode ter uma lei que um lado ela é a lei e do outro lado ela não é a lei mais. So they're playing games trying to justify what cannot be justified. Então eles estão jogando, eles entraram nesse jogo em justificar coisas que não podem ser justificadas. Another Rosary Crusade. Aí veio outro Bring Marian to say it was a Marian victory. como chama veio outra cruzada de Rosário. And so the people now believe Rome is converting. Então o povo agora acredita que Roma está se convertendo. Several priests told me, Vários padres me disseram, padres, if Rome would not have lifted the excommunications unless they were really converting. Rome would not lift the excommunications unless Rome was converting. Roma não levantaria as excomunhões se eles não tivessem realmente se convertendo. And Rome would never accept the Society of St. Pius X back in the mainstream church. E Roma nunca aceitaria a fraternidade de volta nessa igreja oficial. Unless they accepted the whole Catholic faith. Unless they accepted the Catholic faith. Ao menos se ele aceitassem a tradição católica. In other words, the Catholic faith equals SSPX. Em realidade, a fé católica, Catholic faith a fé católica equals SSPX. é igual à fraternidade. If SSPX and Catholic faith are identical, E se a SSPX e a fé católica são as mesmas coisas, then to accept SSPX equals to accept the faith. então aceitar a SSPX é como aceitar a fé. And to accept the faith E aceitar a fé means to accept the SSPX. significa aceitar a SSPX. You guys are useless. Vocês são dispensáveis, vocês não têm uso para nada. That's what it means. Isso que eles acham que significa. Since the SSPX does not equal the Catholic faith, Agora, desde que a fraternidade não é a igreja and de fé the católica, SSPX does not equal the Catholic Church, e a SSPX não é igual à igreja católica, then easily it can be accepted without church, without faith. então pode ser aceita sem a fé e sem a Without the faith of the church. ou a igreja, sem a fé ou sem a igreja. The problem is we worship the SSPX as too spiritual. O problema é que nós adoramos a fraternidade como se fosse muito espiritual. Yeah. Can I make a short? I'll brief. Essa última passagem, We must go forward, yes. I want to understand. Eles disseram, se Roma aceitar, se Roma retirar a excomunhão, é porque ela já aceitou a tradição. Se Roma aceitar a fraternidade de São Pio X, é porque ela já aderiu à tradição. Logo, para alguns padres, né, fraternidade, raciocínio como se fosse fraternidade de São Pio X igual fé católica. Se Roma aceita a fraternidade de São Pio X,
ela aceita a fé católica, logo ela é antiliberal. E It's a false belief that the SSPX is the church. It's crazy. A falsa crença de acreditar que a fraternidade é a igreja. So then comes 2012, Depois vem 2012 and we are going to make a deal with Rome. e nós iríamos fazer o acordo com Roma. And they have a new principle. E eles têm um novo princípio. Bishop Vallée says that we can go into Rome, under Rome, without Rome's conversion. Dom Vallée passa a dizer que nós podemos entrar dentro de Roma, né, e sem que Roma se converta. And then after we're inside, E depois, quando estivermos já dentro, we will subvert Rome like the communists do nós vamos infectar Roma como os comunistas fazem and make them all Catholic. e fazê-los todos católicos. He has a different plan. Ele tem um plano diferente. This is the plan of the communists. Esse é o plano dos comunistas. If you use the communist plan against the communists, you lose. Se você usar o plano comunista para com os comunistas, é a guerra perdida. Also, this is indirectly against the Blessed Virgin Mary. E isso é contra a Virgem Maria, indiretamente falando. Because the Blessed Virgin Mary says only she will bring the victory by a miracle. Porque Nossa Senhora nos diz que somente ela trará a vitória através de um milagre. And particularly through the consecration, after the consecration of Russia to the Immaculate Heart. Em particular, depois da consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. But now you see new language from Father Schmidberger, Father Pfluger, Bishop Vallée, and all the superiors. Agora você vê mas agora nós vemos essa linguagem nova de Padre Schmidberger, Padre Pfluger, Dom Vallée e todos esses outros superiores. They all say the Arian crisis took many years to overcome. Eles dizem que a crise ariana, Yeah. a crise ariana levou vários anos para ser To overcome, to para recover. ser vencida. Foi uma So crise- this is like the same. Então isso é a mesma coisa. It will take many years for us to slowly convert Rome. Vai demorar muitos anos para a gente pouco a pouco converter Roma. Rome will not convert overnight. Roma não irá se converter do dia para a noite. This is more subtle. It's not as obvious. This is not as obvious. Isso não é muito óbvio, But it is directly against the prophecies of the Blessed Virgin Mary. mas é diretamente contrária às profecias de Nossa Senhora. She says there will be a sudden conversion, Ela diz que será uma súbita conversão, miraculous conversion. miraculosa conversão, The most similar would be Our Lady of Guadalupe in Mexico. similar com a Nossa Senhora de Guadalupe no México. And so we have two different teachings on how to overcome this crisis. Então temos dois ensinos de como vencer essa crise. So their plan is actually against heaven. Então o plano deles, em realidade, é contra o céu. But there is a worse problem, Mas tem um problema ainda pior. and that is they are converting, Bishop Vallée is converting to modernism himself. Dom Vallée, que vem se convertendo para o modernismo, ele mesmo. And modernist teaching is spread throughout the whole of Catholic tradition today. E o ensino modernista vem se espalhando por todo lado na fraternidade hoje. Only one example. Vou dar somente um exemplo. In 1989, 1989 Archbishop Lefebvre, or 1990, ou 1990, Archbishop Lefebvre said, Dom Lefebvre said, the fraternity of St. Peter and all the indult communities are traitors. a fraternidade de São Pedro e todos esses outros do indulto são traidores. And the faithful must decide where they want to go, E o fiel deve decidir aonde ele quer ir, us or them. ou a gente ou eles. Now Bishop Vallée says they are our brothers. Agora Dom Vallée diz que eles são nossos irmãos. 20 years ago they were traitors, 20 anos atrás eles eram traidores, now they are brothers. agora eles são irmãos. They haven't changed their family relationship. Eles não mudaram as suas relações familiares. We have. Nós mudamos. And then, so that the ideas are no longer different also. The teaching is no longer different. Os ensinos também não são mais diferentes. So the teaching of
of the Fraternity of St. Peter, Vatican II is really not very good. Então o ensino da fraternidade de São Pedro diz que o concílio We don't like Vatican II. o ensino do concílio não é tão ruim. Nós não gostamos do Vaticano II, But it's still the church. mas continua sendo a igreja. So we must accept it in the light of tradition. Então temos que aceitar à luz da tradição. Now Bishop Pillay says, I don't like Vatican II either. Agora Dom Pillay diz, eu não gosto do Vaticano II também. He says the same thing. Ele diz a mesma coisa. But he's no longer condemning Vatican II as intrinsically evil. Mas ele não condena o Vaticano II como intrinsecamente mal mais. That's why he said in 2001, Por isso que ele it's disse 95% good. Por isso que ele disse em 2001 que era 95% bom. And he said explicitly, we accept 95% of the council. He said that E ele explicitly. disse explicitamente que nós aceitamos 95% do Concílio Vaticano II. When it's obvious that if a cake has 5% cyanide, it's 100% bad. E é óbvio para a gente que um bolo que contém 5% de veneno, o bolo inteiro se torna ruim. The Titanic had a 5% hole on the side. O Titanic tinha um buraco de 5% de tamanho. It's 100% underwater. E hoje ele se encontra 100% debaixo d'água. It's foolishness. É uma bobagem. So, but he changing the way we think. Ele mudou o jeito de como nós pensamos. Also, Father Giselle and I also speaking to many priests. Padre Giselle e eu também já conversamos com vários outros padres. SSPX priests. Padres da fraternidade. They say, oh, you can't reject the entire council. Vocês não podem rejeitar o concílio por completo. You can't be too extreme. Você não pode ser tão extremo. That's us speaking. Isso é a própria fraternidade. And many of these priests say to many of the faithful, you can go to the Summum Pontifical Mass. E muitos dos padres da fraternidade diz que você pode ir às missas da Summum Pontifical. One of the boys in my parish back in Colorado, Um dos meninos na minha paróquia no Colorado was asked about, say something about Vatican II on a religion test. Foi num teste, foi perguntado, diga algo sobre o Vaticano. So he said Vatican II was bad, blah 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 blah. Sobre o Vaticano II. E ele escreveu no teste, o Vaticano II é ruim, blá 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 blá. And when the priest gave back his test, he said, be careful, be careful. Quando o padre entregou de volta o teste para o garoto, ele falou, cuidado, cuidado. But he didn't say what was wrong. Mas ele não falou o que havia de errado. Just be careful, be careful. Apenas tome cuidado. We're now speaking confusedly. Nós estamos falando agora num modo muito confuso. And then July 14, 2012, 14 de julho de 2012, we have the official declaration of the General Chapter. nós tivemos a declaração oficial do capítulo, which means it is an official statement of where SSPX stands. o que significa oficialmente aonde a fraternidade what it believes. No que ela realmente acredita. And as a member of the society, I adhere to this document. E como membro da As a member sociedade, of the society, I adhere to this document. I means I have to agree essentially with the document. E eu como membro da sociedade, eu praticamente teria supostamente que concordar com esse documento. The document is modernist. O documento é modernista. The document says we have a new unity. O documento nos diz que temos uma nova unidade. We stand at the tomb of Archbishop Lefebvre, who's dead. Nós nos erguemos no túmulo de Dom Marcel Lefebvre, que está morto. United behind the Superior General. Unidos na pessoa do Superior Geral. That is written in stone. Isso está escrito na pedra. It means that I am a priest whose unity is in some guy from Switzerland who doesn't know how to make watches. Isso significa que a minha união é baseada numa pessoa suíça que não sabe fazer relógios. I did not become a baptized Catholic or a priest to have anything to do with Switzerland. Eu não me tornei um batizado católico e ordenado padre para I had nothing to do with Switzerland. ter alguma coisa a ver com a Suíça. Our unity is not in a man. Nossa unidade não é baseada num homem. Notice 1974 Declaration Archbishop Lefebvre.
Preste atenção na declaração de 1974 de Dom Marcel Lefebvre. Yeah. Nothing about Lefebvre anywhere in the document. Nada sobre Marcel Lefebvre no documento, em nenhum lugar do documento. Eternal Rome, modernist Rome, yes, no. Roma moderna e Roma eterna, sim e não. No confusion. Não tem confusão. Nothing about his own personal beliefs. Nada sobre sua crença pessoal. Only what all Catholics must believe. Somente aquilo que todo católico And what deve every acreditar. faithful Catholic must do. E tudo que nós, os católicos fiéis, devemos fazer. That is why you pick up the Declaration of Por 74, isso que você pega a declaração de 74. and any Catholic can say yes, 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 100%. Qualquer católico pode dizer yes, 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 100%. And so, the 2012, Mas em 2012, the first thing it decrees is we have a new unity, which is some idiot Swiss dude in Switzerland. mas a primeira coisa nessa declaração nos diz que temos um idiota suíço que nossa união é baseada nele. And that is not only wrong, it's dumb. Mas isso não é somente errado, mas And these are 40 grown men who have achieved the use of reason agree to this. E tem 40 homens que já atingiram a idade da razão, no capítulo então, e que concordam com isso. Then it says, we have determined and approved to accept an agreement with modernist Rome. Nós determinamos e concordamos que devemos ter um acordo com Roma modernista. If they give us these 6 pathetic conditions, Se eles nos derem essas 6 patéticas condições, all of which are evil. todas elas são ruins. And then the 6 conditions are not even written down for the public. E ainda assim as 6 condições nem foram escritas para o público. So we have a public declaration Então temos uma declaração pública with a secret part. com uma parte secreta, It's like the Gnostics. como os agnósticos. That's not the way Catholics communicate. Esse não é o jeito que os católicos se comunicam. Then it gets rid of the 2 magisteria. No more 2 E magisteria. eles se livram, eles não mencionam os 2 magistérios. And it says outside the church there's no salvation. E falam que fora da igreja não há salvação. It's very beautiful. Muito bonito. And then it says that the Catholic tradition and the Catholic tradition is still to be found in the church for all time, including today. E nos diz que a tradição católica é para ser encontrada na igreja por todos os tempos, incluindo nos dias de Which hoje. means it includes the Vatican II Church. O que em realidade significa que inclui a Igreja do Vaticano II. There are 2 possible interpretations. Tem 2 possíveis interpretações. The twisted interpretation, the crooked A interpretation, interpretação torcida, yeah, which means that it only refers to the real Catholic tradition. que significa somente a tradição católica, And the true interpretation, e a verdadeira interpretação which is that Pope Benedict XVI que o Papa Bento XVI and the CC3 e Assis III are passing down the traditions of the church. estão passando a tradição da Igreja Católica à frente. That is what the declaration means. Isso é o que a declaração significa. When it communicates ambiguity, it is not communicating Catholic. Quando comunicamos ambiguidades, não comunicamos catolicismo. No clear condemnation of a single error. Não tem nenhuma clara condenação de nenhum erro. And then the wimps that wrote the article, the weaklings, Depois os bonachões, os bobões que escreveram o artigo, at the very end say, we unite ourselves to all the martyrs throughout the world. ao final diz, nós nos unimos aos mártires de todo o mundo. And all the poor suffering souls, E todas as pobres almas, which they know well, que eles conhecem muito bem quem são, because they're killing them. porque eles estão matando elas. It's absolutely bad, 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 from alpha to omega, from beginning to end. É toda ruim, desde alfa até ômega. And there is no confusion if you look at it with just honesty.
E não há confusão se você olhar a honestidade. Therefore, there's only one correct response to this declaration of July 14, 2012. Portanto, só tem uma resposta que podemos dar a essa declaração de julho, de 14 de julho. Complete repudiation and refusal. Completa repudiação e negação dela. But there's enough confusion in the document Mas tem bastante confusões, coisas confusas no documento, so that the good priests para que os padres bons, os will bons try padres, to find some justification for each individual lie. tentarão encontrar uma defesa individual para cada dessas mentiras. And the end result is they will not be able to fight. E o resultado final será que eles não serão aptos, não terão como encontrar. And then also just over the last, just a summary of the last few months. Resumo dos últimos meses. First of all, we had a meeting of only 5 priests in August of 2012 near Washington D.C. in America. Tivemos uma reunião perto de Washington D.C. na Virgínia com apenas 5 padres. Originally, the meeting was going to be headed by Bishop Williamson. Inicialmente, essa reunião seria feita como Dom William estando à frente da reunião. In the end, it was Father Ringrose, the priest that hosted us, that headed the meeting. E ao final foi Father Ringrose que terminou sendo o palestrante da reunião. Father Ringrose is about a 68-year-old priest who's friends of the society for the last 30 years. Padre Ringrose é um padre de 30, he's about 68. tem mais ou menos 68 anos e vem ajudando, é amigo da fraternidade por mais de 30 anos. Yeah, and a strong traditional priest, but in only one parish. Padre tradicional muito forte, mas com somente uma paróquia. With about 500 faithful. Com mais ou menos 500 fiéis. Yeah. And close friends with Bishop Williamson. E amigo de Dom Williamson, um amigo querido de Dom Williamson. So, we discussed, several of us priests and Bishop Williamson, before the general chapter. Então, vários padres, incluindo Dom Williamson, nós discutimos isso. Discutimos antes do capítulo geral. That if the general chapter went bad, que se o capítulo geral fosse ruim, and did not expel Bishop Williamson, I mean Bishop Fillet, it did expel Bishop Williamson, and did not expel Bishop Fillet, e não chutasse Dom Fillet, não retirasse Dom Fillet, or make a clear restatement of the 74 Declaration, ou fizesse uma declaração clara sobre a declaração de 1974, a clear retreat from this playing with modernist Rome, uma retirada clara dessa conversa com a Roma then that modernista, means it's an official repudiation of the virtues of the faith. significaria então que isso era uma repudiação clara contra Dom Marcelo Lefebvre. And therefore, there must be formed a resistance against this neo-SSPX immediately. Então deveria ser feita uma resistência católica contra esse novo espírito imediatamente. And there should be a meeting of priests to begin the foundation. E deveria ter uma reunião de padres para começar uma nova fundação. That meeting was to be in August. Essa reunião deveria ter sido em agosto. 30 priests, 30 padres. 20. For 30 were coming. 30 estavam vindos. Then 20 were coming. Depois 20 estavam vindo. Then 15 were coming. Depois 15 estavam vindo. Then 10 were coming. E depois 10 estavam vindo. And then 6 were coming. Depois 6. 8 were coming. 8. Of which one was a bishop. E deles era bispo. And then 5 came. E depois somente 5 vieram. We all fit in the car, no problem. Nós todos coubemos no carro, sem problema. So, then we had our little 3-day meeting. Então nós tivemos nossa reunião de 3 dias. And made a little declaration at the end. Fizemos uma pequena declaração ao final. And declared we would form a united corps of priests. Declarando que fundaríamos uma united army of soldiers of priests. United military unit. Exército unido de padres. And we set up the beginning in Kentucky. E nós começamos em Kentucky. On my family property. Na propriedade da minha família. Which was a chapel of tradition since 1973. Que era uma capela da tradição desde 1973.
with a chapel and a little house for religious and another rectory. Que tinha uma reitoria, uma capela e uma casa para religiosos. It was the place where Father Cyprian began his Lady Guadalupe Monastery in 1989. É o lugar que é onde o padre Cipriano começou a sua ordem beneditina, dos irmãos pelo menos. Mother Mary Christiane was going to bring the Carmelite nuns there in 1984. Madre Mary Christiane, The sister of Archbishop Lefebvre. a irmã do Marcel Lefebvre, She visited our home, Carmelite nun. hold on, before she was going, 1983 she came. before she was going to open what? A Carmelite convent in America. Ela ia abrir um novo Carmel, It was going to be there in ia Kentucky. ser lá em Kentucky, na propriedade do pai dele. But it was a little too small, Mas era um pouco pequeno demais para ela. and they found another place in Pennsylvania E eles acharam outro lugar, acho que na and Pensilvânia, began there instead. e começaram lá. Other religious also came and began small groups, Outros religiosos também vieram e começaram pequenos grupos, which e foram todos eliminados. yeah, okay, only Father Cyprian's survived. Somente Padre Cipriano sobreviveu. And he moved to Silver City, New Mexico. E ele está em Silver City, no Novo México. And then so the place remained there. In 2005, my father was going to donate the church and the buildings to the Society of St. Pius X. Portanto, o local continuou lá e em 2005 meu pai ia doar todas essas propriedades para a fraternidade, So that it could be used for a brother's novitiate. que poderia ser usado para os noviciados, os irmãos noviciados, fala, não? Yeah, a formation of brothers. You A know? formação de irmãos. So I brought the paper offering the property in person to Archbishop Fillet in Menzingen. Então ele levou a papelada toda para a fraternidade em Menzingen, né, para Dom Felay, da doação da propriedade, But they didn't accept the donation, mas eles não aceitaram a doação. which now is good. Que, né, acabou sendo bom, né? Yeah. So so we began there. Então começamos lá Then we went visiting all around the world. e começamos a visitar por todas as partes do Father mundo. Chazelle visited many priories in France in August. Padre Chazelle visitou muitos priorados na França, He also visited Bishop Fillet himself in Switzerland. visitou também Dom Felay na Suíça. Yeah. And all the priests he met, 90% of them were all in favor of our resistance and against Bishop Fillet. E os 90% dos padres que ele conversava, que ele encontrava, 90% deles era a favor da resistência e contra a nova direção de Dom Felay. But they thought that we jumped too soon. Mas eles pensavam que nós reagimos muito cedo Then we should wait until Bishop Tissier says charge. e que nós deveríamos esperar até que Dom Tissier dissesse, Which ok, should sigam, vamos. happen, according to another priest, Que supostamente deveria ocorrer em should happen 1 or 2 days 1 ou 2 dias after the last judgment. depois do último julgamento. But we cannot wait and wait and wait. Mas nós não podemos esperar. Bishop Tissier did tell Father Chazelle, O Dom Tissier disse ao Padre Chazelle, I agree with what you priests are teaching, eu concordo com o que vocês padres estão ensinando, but you should not speak out too boldly now, mas vocês não devem falar isso muito explicitamente agora, because it may cause a split in the Society of St. Pius o que X. pode causar uma divisão na fraternidade de São Pio X. And secondly, you are not a captain, you are not a general. E segundo, você não é o capitão, você não é um general. You should wait for the captains and generals to say charge. Você deve esperar os capitães e os generais dizer, vão, ataquem. And Father Chazelle responded, E Padre Chazelle respondeu assim, when the shepherd will not fight the wolf, quando o pastor não luta contra a ovelha, contra o lobo, the dog is the next line of defense. o cachorro é a próxima linha de defesa. We will keep barking. Nós continuaremos latindo. You want to join us? Come along. Você quer juntar-se a nós? Venham. Then he spoke with Bishop Fillet. Depois ele conversou com Dom Felay. Bishop Fillet was very angry. Dom Felay estava muito bravo.
But then they discussed, after the yelling, the angry part, they discussed the theology. Mas depois de brigar lá e se desentender, eles discutiram sobre teologia. And Bishop Fillet admitted that there were many good things in the council. E Dom Fellé admitiu que existiam várias coisas boas no concílio. He said, remember, the Archbishop signed all the documents. E ele falou ao Padre Tiesel, lembra, Dom Lefebvre assinou vários documentos. And he agreed that there were two things about the council. E ele admitiu que tinham duas coisas a respeito do concílio. One, the council is very bad. Que o concílio é muito, muito ruim. And I am still against the council. E que eu continuo contra o concílio. Mas the council can be, these evils can be overcome. Esses males do concílio podem ser resolvidos. They are not the greatest evils. Eles não são os maiores dos erros. Remember the letter to the three bishops. You make the super heresy. You make it a super. Lembra da carta de Dom Fellé aos três bispos que ele diz: você não pode fazer uma super heresia do concílio. So he more or less repeated that to Father Chazelle. Mais ou menos repetiu essa mesma. And Father Chazelle responded. E o Padre Chazelle respondeu: we will take all the priests you send us. Nós receberemos todos os padres que você nos enviar. And Bishop Fillet was not happy. E o Dom Fellé falou que o Dom Fellé não ficou muito feliz, muito contente. But many of the priests in France said they were very strong against the modernism of Bishop Fillet. Mas muitos padres na França diziam ser muito fortes contra o modernismo de Dom Fellé. Father Pivert, one of those priests, Padre Pivert, que era desses padres, he told me that there are more or less 50 priests in France. Ele me disse que tem mais ou menos 50 padres na França. Out of a total of 150 priests. Dos 150 que há lá. Who are against Monsignor Fillet. Que são contra Dom Fellé. And that we can still perhaps overthrow him and maybe put good government in his place. E que ainda talvez possamos derrubar Dom Fellé e colocar pessoas boas no lugares. And he said, I agree with you 100%. Eu concordo com você 100%. But you must be silent. Mas você deve ficar calado. Because we can do more good from within. Porque nós podemos fazer trazer mais benefícios se estivermos por dentro. So I told him. E aí eu disse para ele de volta. Supposing we have a vote today to throw out Bishop Fillet. Vamos supor que temos uma votação hoje que é para retirar Dom Fellé. And all 50 vote against him. E todos os 50 votem contra ele. Will you win the vote in France? Você irá votar Você irá ganhar a votação na França? 50 contra 100? He said, well, no. Ele disse, não. So then this method won't work. Então esse método não vai funcionar. We must publicly speak against. Nós temos que conversar contra publicamente isso. Then Father Chazelle flew to Asia and we began a trip of Asia in September. Então o Padre Chazelle voou para a Ásia e eles começaram a viagem, um tour pela Ásia. We visited approximately 310 to 350 faithful. Nós visitamos mais ou menos 310, 350 fiéis. And that is in Japan, Japão, Korea, Philippines, Singapore, Malaysia, Malásia, and let's see, what else? I think that's it. So those countries, Malaysia, and about maybe 15 places, 15 or 20 places. Mais ou menos 15 a 20 lugares. And remember, in Asia, our parishes are very small. Lembre-se que na Ásia nossas paróquias são bastante pequenas. So 350 equals a large percentage of the faithful in Asia. Então 350 significa uma grande proporção. It's still, let's say maybe 10 to 15%, maybe more. Talvez 10 a 15%, 15% or more of the whole of our faithful in Asia. Mais ou menos 10 a 15% de todos os fiéis que eles têm na Ásia. Yeah. And then again, we were not able to visit India. E nós não fomos nós não conseguimos visitar. In India, the vast majority of the faithful are with us. We were not able to visit India. Eles não tiveram como visitar a Ásia. In India, where I was 4 years. India, I'm sorry. India, yeah. Eles não tiveram a condição de visitar a Índia. The majority of the faithful, maybe 80%, a maioria dos fiéis, como 80%, are with us. Estão com a gente. And 2 Indian priests also are with us. 2 padres indianos também se encontram com a gente.
But they are right now waiting their time. Mas agora eles ainda estão esperando o tempo deles. Indians always act like Indians. Indianos sempre agem como You indianos. never know what they're going to do, when they're going to do it, or how. Você nunca sabe como eles vão fazer, quando e como. Yeah. So they fight, Eles lutam, but they fight in Indian way. mas eles lutam no jeito indiano. Yeah. So then came back to America, Então eu voltei para América, para os Estados Unidos, passing through England. passando pela Inglaterra. In England, the faithful told me Na Inglaterra os fiéis me disseram that they are not strong with us, with the resistance, que eles não estão tão fortes assim com a gente, because their priests are anti-liberal. porque os padres deles lá na Inglaterra são antiliberais. And they therefore agree with us, Então, portanto, eles acreditam, eles concordam com a gente, but they see the problem as more a problem in other liberal places. mas eles veem o problema como um problema mais de outros locais. One example, Um exemplo, a man named Peter in Singapore um homem chamado Pira em Singapura told me about the Bishop of Singapore in 1965. me falou de um bispo na Singapura em Can't 1965, Can't remember his name. não lembro o nome dele. He was a very holy bishop, very good bishop. Era um bispo santo, um bispo During bom. the council, he was one of the 20 bishops very close that were the strongest fighters, like Archbishop Lefebvre, Bishop de Castro Mayer. Durante o concílio ele era muito próximo dos bispos guerreiros, Against the né? modernism. Dom Lefebvre, Dom de Castro Maia, contra o concílio. He returned to Singapore at the end of the council. Ele retornou a Singapura no final do concílio. He said the rosary, like 15, 20 rosaries every day. He said rosaries all the time. Ele rezava 15, 20 rosários no dia, direto. Spread the devotion to Our Lady of Perpetual Help. Espalhava a devoção para Nossa Senhora da Perpétuo Socorro. Yeah. Now the leftovers of it, we have one of the biggest, most beautiful malls in Singapore. It's called the Novena Mall. Temos chamado Novena Mall, um dos lugares mais bonitos do mundo em Singapura. The mall is in honor of Our Lady of Perpetual Help. Um shopping foi feito em honra da Nossa Senhora de Perpétuo So Socorro. this is the result. Esse é o resultado. Yeah. But the bishop was very conservative, and so the people of Singapore did not see how bad Vatican II was. Mas como eles tinham um bispo muito conservador, o povo não percebeu o quão ruim era o Vaticano II. And they so slowly changed. E vagarosamente foram mudando. When the change was complete, there was almost no anti-liberal resistance. E quando There was almost no resistance. quase não existia mais resistência ao In final. fact, this happened all over Asia. E isso aconteceu por todo lado na Ásia. The people kept their rosaries, they kept their As pessoas statues, continuaram com os rosários, com as estátuas, and so they did not fight Vatican II. mas eles não lutaram contra o Vaticano II. So that the place where the priests are conservative, Então, nos lugares onde os padres são mais conservadores, like in our case, England, Mexico, South America, como na Inglaterra, em Mexico, México e na América do Sul, these will be the places where it will be the most difficult for the faithful to stand up. e esses serão os lugares mais difíceis para eles se erguerem, lutarem. Unless they stand up now. Ao menos que eles se erguem, lutem agora. We have the example of Vatican II to look to. Nós temos o exemplo do Vaticano II para nós nos basearmos. We're experiencing Vatican II-B in the tradition. Nós estamos presenciando uma espécie de Vaticano II B dentro da tradição. So what happened then will also happen now. Então o que aconteceu lá no passado irá acontecer agora também. So we shouldn't fall into the same traps. Então nós não devemos cair nas mesmas armadilhas. And we don't have the same excuses as those priests in the 1960s and 70s. E nós não temos a mesma desculpa daqueles padres da época do concílio. They could not imagine the Catholic Church falling. Porque eles não poderiam imaginar a Igreja Católica se They couldn't desmantelar. imagine the Pope falling. Eles não podiam imaginar o Papa se That's very desmantelar. understandable. Era até entendível. We can't imagine the Superior General falling. Mas nós podemos entender um superior geral se caindo, né, desmantelando. That is inexcusable. E isso não tem desculpa. We don't get Nós the não temos same desculpa. excuses. Nós não temos a mesma desculpa deles. And so
We visit also the chapels in America, Visitamos USA. também as capelas dos Estados Unidos. Right now, Father Hugo and myself, we are saying masses in approximately 21 different centers. Então, Padre Hugo e eu estamos rezando em mais ou menos 21 centros diferentes tradicionais. And there are another 5 or 10 that are asking us to come. E tem outros 5 a 10 lugares que estão pedindo a gente para poder ajudá-los. Plus the places in Asia, about 12 places. Mais os lugares da Ásia, que são mais ou menos 12 locais. So altogether, between the 3 of us, we are taking care of around 40 different centers. Então, entre nós 3 temos que cuidar mais ou menos de 40 lugares. And others are asking. E outros mais estão pedindo. And so we are finding that in almost every place there are some people that are against what is happening. Então, praticamente em todos os lugares existem pessoas que são contra. And they are looking for the priest to come and help them. E eles estão querendo que os padres vão ajudá-los. The country that is right now the strongest O país que agora se encontra como mais forte is Brazil. é o Brasil. And one thing that is interesting to me, E uma coisa que é muito interessante para mim, pelo menos, in reading Archbishop Lefebvre, Marcel Lefebvre ao book, ler Dom Marcel Lefebvre, o livro de Dom Marcel, in the 1960s, nos anos 60, many seminarians from South America were asking Archbishop Lefebvre to start a seminary. muitos seminaristas na América do Sul estavam pedindo Dom Marcel Lefebvre para começar um seminário. And he had the idea of forming an international seminary E ele tinha uma ideia de montar um seminário internacional. As semelhanças são incríveis do Concílio Vaticano II e essa crise que estamos agora. And so what we are trying to do is unite priests Então o que estamos tentando fazer agora é unir padres and to reestablish e restabelecer a missionary order of priests, uma ordem missionária de padres which used to be the Society of St. Pius que X, costumava ser a Fraternidade de São Pio X. to hear the calls of the faithful throughout the whole world, De escutar to hear the calling of the faithful o throughout the world, chamado dos fiéis em todo o mundo and go and give them the sacraments as best we can. e ir até eles e dar os sacramentos da melhor forma possível. And at the same time, E ao mesmo tempo support all those other independent groups apoiar todos os grupos independentes as far as we can no máximo possível in their work. em seus trabalhos. For instance, right now, some men in the United States want to come to here to go to the monastery. Por exemplo, tem um homem agora nos Estados Unidos que quer vir para cá no mosteiro. You may see some Americans coming in here. Então você pode começar a ver uns americanos vir aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Okay, yeah. So, you don't know. Your days of peace may be over. Os seus dias de paz podem estar se acabando. Because our crisis is not a crisis of one country. Porque nossa crise não é a crise somente de um país.
It is a crisis of the whole Catholic Church. É uma crise de toda a Igreja Católica. And Father Cardozo repeated many times yesterday in our little priest meeting. E o Padre Cardoso repetiu ontem na nossa pequena reunião entre padres. We must not consider the crisis of the Society of St. Pius X or Bishop Fellay. Nós não devemos nos preocupar agora com a crise na fraternidade e com Dom Fellay. You're finished. Eles já eram. It is a crisis of the church. É uma crise da Igreja. We have to look to the church Nós temos que olhar para a Igreja. and to go for where the souls are calling us. To go wherever the souls are calling us. E para ir até a todos os lugares que as almas estão nos chamando. Todas essas almas que estão nos chamando, nós deveremos tentar ir até elas. Without miraculous intervention and miraculous help, we cannot survive. Sem uma intervenção miraculosa, nós não poderemos sobreviver. But we just have to persevere and have confidence in Our Lady. Mas nós temos que perseverar e ter confiança em Nossa Senhora. And then, if she blesses it, fine. E se ela abençoar, tudo But bem. if we die in the process, Mas se nós morrermos nesse processo, fine. também está bem. As long as it's with our boots on, Desde que seja com nossas botinas vestidas. then it doesn't matter. Portanto, não importa. Ou seja, lutando. And I think that's good enough. Very good. Anybody questions or? Other questions? Perguntas? Yes, I want to know the situation with Father Cipriano. Father Cipriano, yes. It's okay. I just tell everyone. They're not going to maybe spread it to the universe. Okay. You have to,